Marcos capítulo 5, nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Marcos 5, meus irmãos, e hoje nessa tarde nós vamos dar início a um novo momento da nossa juventude, nesse quase pós-pandemia, né? Nós sabemos que ainda acabou, ainda não findou, mas pelos rumos que as coisas estão tomando, nós cremos que logo, logo estaremos sem esta situação. E esse momento é um momento onde nós queremos ver a presença do Senhor, em primeiro lugar, resgatando as nossas vidas, mas a atitude, o nosso coração, de resgatar muitas coisas que nós perdemos ou deixamos de fazer durante todo esse período de tempo em que o mundo passou por essa pandemia. Eu quero dar início hoje, serão ainda mais alguns encontros com outros que vão trazer a palavra de Deus, e eu quero então dar aqui a minha contribuiçãozinha, tá certo? É bom quando eu falo aqui no início, né? Porque aí, quando vier os outros, vocês já esqueceram já, tá bem? Marcos capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando, se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali no monte. E os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas nas cidades e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. Quando aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos, e eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse daquele território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhar ao Senhor Jesus. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Amém? Irmãos, esta é a palavra de Deus. Vamos orar? E eu lhe desafio a você pedir a Jesus hoje que Ele confronte o teu coração. Amém? Senhor nosso Deus, engrandecido és, exaltado és. Só Tu tens o poder de nos libertar, e só Teu Evangelho liberta, só Tua verdade liberta. E nessa tarde, ó Senhor, permite-me
a mim que um dia, Deus, fui que nem esse endemoniado, que não tinha sentido e vivi o vazio da vida, mas que fui liberto por Ti. Possa, Deus, falar daquilo que o Senhor fez na minha vida, a partir daquilo que o Senhor fez na vida deste homem. E assim faz conosco hoje à tarde, Senhor. Quebra os nossos orgulhos, despedaça os nossos ídolos, faz com que estes jovens e adolescentes que aqui estão, Senhor, encontrem-se contigo, ó Deus. Que haja, meu Pai, verdadeiramente um encontro profundo. Não, ó Deus, os encontros, ó Deus, virtuais, que se verem hoje, ó Pai, mas um encontro real contigo. E eu que te peço, pois sem esta libertação, nunca haverá vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu começo esta pregação jogando esta imagem aqui no telão para a gente. Eu sei que todos vocês são pessoas inteligentes, de rápida capacidade de raciocínio, e viram o entendimento que este pequeno filme nos traz. Da obra de C.S. Lewis, tem muitas coisas que eu sou apaixonado. Esta aqui, com certeza, está entre elas. A imagem marcante do encontro do personagem do Peregrino da Alvorada, que é a pessoa mais repugnante que você vai encontrar na leitura daquele conto, aonde aquele menino, o Eustáquio, é uma pessoa repugnante, ele é metido, ele é orgulhoso demais, e ele se torna um dragão pela curiosidade e a sede que ele tem de ter dinheiro e poder. Torna-se um dragão, o tesouro que ele viu amaldiçoado pelo aquele dragão, e ele torna-se aquilo. Uma forma de C.S. Lewis dizer para todos nós que o ser humano se torna naquilo que ele mais ama. E amados, no final de toda a narrativa daquela história, ele encontra, meus irmãos, o dragão. Não um gatinho manhoso, cheio de conversa. Ele encontra o leão, perdão. E ele encontra ali, meus irmãos, a figura de quem Cristo é. O leão da tribo de Judá, o eterno, o Aslan. E ali, o Aslan encontra aquele menino transformado em dragão. E aí aquela cena é marcante porque ele tenta... Ele está diante de Aslan, né? E ele não pode mais fazer muita coisa, e então passa ali as garras do dragão no próprio peito, só que ele não consegue se rasgar, não consegue se ferir, ele não consegue tirar aquela pele repugnante de dragão. E de longe, o Aslan só faz assim, rasga o chão e começa a feri-lo. Lendo o mesmo texto, ele diz, e eu senti quando ele começou a me ferir, mas era uma dor boa. As feridas feitas por Jesus são as feridas que saram. E de repente, o hálito do leão transforma tudo. E o menino cai. Agora não mais o arrogante Eustáquio, mas um novo Eustáquio. Totalmente mudado. Essa história que nós acabamos de ver, nessa telinha aqui, ela é apenas a ficção, ela não é o real. O real é isto aqui, que nós acabamos de ler. O que C.S. Lewis fez foi pegar a realidade deste encontro de Jesus com este homem, que é muito pior do que se transformar num dragão, é muito pior do que o que aconteceu ali, e trazer para nós, meus irmãos, uma imagem do que é este encontro transformador com Cristo. E por que é importante nós hoje à tarde entendermos isso? Meus irmãos, não haverá resgate daquilo que nós perdemos na pandemia, do que podemos fazer, do que perdemos diante de Deus, se nós, em primeiro lugar, não formos resgatados por esse encontro pessoal com o Senhor Jesus. E a narrativa da realidade, ela é muito importante. Acompanhe comigo, por favor, o texto agora. Você trouxe sua Bíblia, não trouxe? Eu acredito que sim. A narrativa, ela começa, meus irmãos, no verso 35 do capítulo 4, para mostrar algo extraordinário para nós.
Jesus Cristo, desde o começo do capítulo 4, ele vem ensinando as multidões, ele vem trabalhando o ensino da palavra de Deus, ele vem trazendo as verdades do reino, ele vem comparando o reino dos céus, e ele não para. E quando chega no 35 diz, tarde naquele dia, Jesus disse, passemos para o outro lado. E Jesus então passou o dia ali, ele cansou. Então ele cansado, ele dorme então sob o travesseiro naquele barco. E então ali há uma grande ventania, o mar fica agitado, os discípulos vão até Jesus e acordam ele, e eles então não sabem o que fazer. Jesus se levanta na proa do barco, acalma o vento, acalma a tempestade, e eles ficam então maravilhados. Por quê? Só existe um que pode acalmar o mar e a tempestade. Quem é? É Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sobre ela havia um grande abismo, não é isso? E o texto diz, e disse o Senhor, haja luz, e houve luz. O próprio poder do Criador está agora neste carpinteiro, porque ele não é um mero carpinteiro, ele é também o próprio Criador. A criação reconhece a voz do Criador, o mar e o vento se acalmam, porque o Criador fala. Quando chega então agora, Jesus já passou o dia, irmãos, eu estou pregando como se fosse a primeira vez na minha vida, ó. Eu estou nervoso, mano. É porque realmente, diante de Deus, eu dou muita importância a esse momento, amém? Então, se eu gaguejar, se eu disser assim umas coisas sem sentido, é porque eu estou nervoso mesmo, viu? Então, posso continuar, né? Amém, obrigado. Jesus já passou o dia ensinando. Agora, ele acalma o mar e a tempestade. Jesus faz tudo isso aqui, ele não descansa. Irmãos, quando Cristo disse, passemos para o outro lado, na mente de Cristo já estava quem? Este rapaz endemoniado aqui nesta cidade. Ele não descansa, porque ele tem um objetivo puro e real. Ele quer transformar a vida deste homem. E ao chegar, imagine o barquinho desembarcando aqui, a areia, ele desce e lá vem o homem. Ele não tem tempo de tomar um café, ele não tem tempo de dizer, vou no banheiro, ele não tem tempo de dizer, me dá um gole d'água, ou então tira o meu suor. Jesus já desembarca na praia, fazendo a obra do Pai. E ele desembarca, e o texto então diz, meus irmãos, que saiu um homem, possesso de um espírito imundo, impuro, ele veio do sepulcro ao seu encontro. Devido, meus irmãos, àquilo que acontecera com este rapaz, ele não podia habitar entre as pessoas. Ele tinha que habitar justamente ali, ele fugia, lá ele ficava, porque não dá para conviver com uma pessoa assim, ele conviverá conosco. O versículo 3 vai dizer, e ele morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes, alguém era capaz de prendê-lo. A ênfase de Marcos, de que ele quebrava as correntes, é para mostrar o poder sobrenatural que Satanás, ou o espírito impuro, fará na vida de qualquer um que não se submeter ao Senhor Jesus. Porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas, versículo 4, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas, ninguém tinha força para dominá-lo. A força deste homem era muito grande, o espírito maligno tomava conta da sua faculdade mental e do seu vigor físico, que as correntes lhe pareciam então cordas de algodão. Versículo 5, noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Por que ele gritava? Pela opressão maligna que ele sentia. Eu posso imaginar que este homem, este jovem, ele sabia do que estava acontecendo com ele. Talvez ele já tentasse se libertar, mas a força de Satanás era muito grande. Só que aqui, meus irmãos, é interessante porque ele está identicamente ao Eustáquio. Ele está tentando se ferir, mas não consegue. A casca do dragão é grossa demais. A prisão que Satanás coloca pessoas é inquebrável para a força humana. É por isso que aqui, meus irmãos, eu rompo com toda a psicologia moderna.
aonde eles tratam as coisas apenas como epilepsia, dando remédio para a pessoa se acalmar, quando não entendem que existem verdadeiramente forças espirituais da maldade trabalhando para conquistar sua mente e seu coração. Irmãos, meus amigos, meus jovens, escutem-me, dê-me uma chance de falar com vocês hoje. Você não é inocente de acreditar que tudo se reduz à matéria, não é isso? Você não acha que, e eu estava lendo agora isso lá em casa, o Lewis diz que Satanás gosta de quem desdenha de que ele existe, né? De que tudo se resolve na pura matéria. Existem forças espirituais da maldade que controlam comportamentos. Às vezes uma pessoa vive uma opressão sem saber que o Satanás a possuiu. Ele exerce às vezes controle mental, a distância, porque ele tem este poder. Mas na vida deste rapaz, ele já viu possuído de uma forma tal que ninguém mais consegue resolver essa situação. Mas ele não esperava que este homem que estava contando parábolas lá em outra cidade, que acalmou o mar e a tempestade, desembarcou naquele lugar. Mas o diabo sabia. E ele vai ao encontro de Jesus, e ao ver Jesus de longe, meus irmãos, isso é tremendo. O homem endemoniado, o homem está, meus irmãos, coberto de força maligna, mas o que é que ele faz? Ele se prostra diante de Jesus. Você sabe uma das coisas que eu mais detesto num culto? É quando um pregador precisa mandar você dizer glória, ou aleluia. Por quê? Porque se o demônio já viu o mestre, o Senhor dos senhores, ele já se prostrou, quando eu e você entramos por essa porta, nós já entramos tendo que dar glória a Deus todo momento, porque é reconhecimento de que a presença dele já está entre nós. Então não preciso mandar. O reconhecer desta glória, o reconhecer da presença de Jesus, tem que ser algo natural para o nosso coração. Se você está fazendo muita força para reconhecer que Cristo está aqui, talvez o teu coração não esteja tão bem. Se você não reconhece que Ele está aqui, talvez você não esteja realmente tão bem. O versículo 7 então diz que ele clama em alta voz, dizendo que tenho contigo, Filho do Altíssimo, eu te peço que tu não me atormentes. O versículo 8 vai dizer então, que ele falou tudo aquilo porque Jesus já tinha dito, sai deste homem. O poder de Jesus de confrontar o poder do mal. Irmãos, nós acabamos de cantar que Jesus é bom, não foi? Bom, bom. Que Ele é bom. Quando Cristo se encontra conosco, não há tempo para espetáculo. Não há tempo para dizermos alguma coisa, porque Ele já sonda os nossos corações. Ele conhece a minha vida por inteiro, Ele conhece cada fibra do seu ser, cada polegada da nossa existência, Ele já controla tudo pelo seu poder soberano. Então quando Ele te encontrar, a única coisa que você tem que fazer é dizer, Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor quiser. Mas Cristo estabelece um diálogo para mostrar para nós o tamanho da força maligna que estava naquele homem. Ele pergunta então, qual o teu nome? O demônio diz, é legião. Não para ninguém contar quantos demônios eram, né? Tem um pessoal que conta, diz, uma legião romana era 3.000 soldados. Não, não é. A força aqui é só para dizer o seguinte, eram muitos demônios. Então escute, às vezes, em nossas vidas nós temos uma tendência tão carnal, de achar que Satanás, ele está, por exemplo, a gente brinca até assim, né? Por que Satanás não vai atentar outro? Ele não precisa. É que já existe o outro na vida do outro, né? Já existe o outro lá. Se você tiver a paciência e aceitar o meu conselho, compre o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Se inscreva no meu canal, que eu vou dar depois, eu vou fazer vários vídeos explicando aquele livro. E uma das coisas que é interessante é que o diabo já velho, né, eu gosto de chamar ele lá o coisa ruim, o fitafuso, dizendo para o sobrinho dele que é um diabo novo que vai começar a atentar as pessoas, e ele então aconselha, olha, cuidado com o inimigo. Aí é o diabo falando, o inimigo é Deus, né? E ali ele aconselha ao diabo novo
a não perder de vista o seu paciente, que é aquela pessoa. Satanás conhece nossas vidas, sabe tudo da gente e engana as pessoas com tanta facilidade, né? Levante a mão quem já leu aquela revista de horóscopo. Tenha coragem? Amém, né? Obrigado, você é um homem corajoso, mestre. Gosto de você. Isso é legal. Aquela revista de horóscopo, né? Diz o povo que eu sou Sagitário. Aí um dia eu acordei de manhã, aí eu trabalhava num jornaleiro. Aí só por brincadeira eu abri uma revista lá. Aí fui ver o Sagitário. Hoje será um dia horrível. Mas ao final você vai se sair muito bem. Por estar aí que eu acredito mesmo. Já comecei meu dia orando na presença de Deus, como é que vai ser um dia horrível. Satanás controla a vida das pessoas de uma forma muito horrível. Enganando de várias formas. Através do horóscopo e outras coisas mais que eu vou falar. Mas só para nós entendermos ainda que a força de Satanás não é uma força pequena. O texto diz que eles são muitos. O versículo então vai dizer que ele rogava que os enviasse, não deixasse que eles saíssem para outra região. Jesus então, meus irmãos, já tendo dado a ordem, permitiu então que eles fossem para uma manada de porcos, a qual então saiu para o despenhadeiro. Chegando já para o fim, meus irmãos, para o verso 19, para nós entendamos a força do verso. Todos já estavam admirados daquilo que estava acontecendo. E o versículo 19 diz, versículo 18. O próprio jovem, já em perfeito juízo, falando como gente, conversando como gente, se comportando como ser humano, ele então diz, Jesus, eu quero te seguir. Eu quero ir contigo. Eu quero seguir viagem com o Senhor. Jesus, porém, então diz que não lhe permite, mas diz, meu filho, vá para casa, vá para a sua casa e conte tudo o que o Senhor fez pela sua vida e como Deus teve compaixão de você. E aqui finaliza a história, amém? Mas, e aqui que começa a pregação, depois dessa introdução. Por quê? Porque quem é este endemoniado aqui, gente? É você, sou eu. A Bíblia é o espelho de Deus. Quem aqui tem Instagram? Você já se viu sua foto lá? Você abre o seu Instagram, não vê a sua foto? Aquilo não é você? Pois aqui está o Instagram de Deus, onde Ele abre e você vê a sua foto. Só que nessa passagem aqui, nós somos este endemoniado. Mas você vai dizer para mim, mas meu pastor, eu não tenho demônios. É claro, você não tem. Só que pior do que o demônio, pior do que a força mortal que Satanás exerce na vida de alguém, é a força carnal que ele pode exercer na sua vida. Você pode dizer, pastor, eu não tenho uma legião dentro de mim, mas tem uma legião de ídolos que estão matando a sua vida. Você pode dizer, meu pastor, eu não sou este endemoniado, mas você é o meu Eustáquio. Você está igual aquele menino que tenta se libertar da pornografia, dos vícios imorais que o mundo oferece, da linguagem imoral, da vida baixa, medíocre, sem a presença de Deus. Quantos cultos você tem ido e a presença de Cristo não é marcante em você? Você é capaz de cantar que Jesus é o mais belo dos milhares, mas não se encontrar com Jesus, não se alimentar dele, não ouvir sua voz, ele não ainda transformou a sua vida. Você não pode esquecer que este livro é o espelho de Deus. Quando eu leio esta passagem, eu me vejo. Eu preciso desse encontro transformador. Eu preciso ser liberto destes demônios ocultos que podem estar morando dentro de mim. Quando eu amo uma coisa mais do que Deus, quando eu me apego a coisas mais do que o Senhor, quando eu luto por causas mais do que pelo Evangelho, quando eu canto mais músicas do mundo do que um hino da harpa cristã, quando eu consigo namorar com a menina sem respeitá-lo e não me constrange a santidade de Deus. Nós vivemos uma época onde o Instagram dita a moda da nossa vida, onde o Facebook, o Twitter são os lugares que nós falamos. E meus irmãos, me permitam, porque hoje eu estou hardcore, né, como diz o povo.
Eu estou polêmico, histórico e filosófico. Meus irmãos, nós não podemos chegar num culto desse aqui, à tarde como essa, e ficarmos olhando para a imagem das coisas. Olharmos se nós estamos bem arrumadinho, de máscara, se aquele negócio todo, e esquecer que este lugar foi feito para nós nos encontrar com Jesus. Ele desembarcou na praia, corra logo para Ele, que Ele tem libertação para a sua vida. Ele quer fazer uma mudança radical no seu viver. Nós não podemos mais, meu irmão, voltar atrás. A pandemia está passando, como diz o povo. Está acabando a pandemia, não sei o quê. Minha vida vai voltar ao normal, mas cheio de demônio. Seremos, meus irmãos, que nem o Eustáquio, achando que somos alguma coisa, mas no final, as nossas mãos não têm as garras do dragão, porque o dragão está onde? Dentro de nós, entranhado dentro de nós. Do consumismo, a lascívia, da falta de experiências com Deus, a frieza espiritual, foi o que nós perdemos. Cristo, amados, Cristo. E vocês nunca vão me enganar. Tem um negócio que não dá para me enganar. Porque, meus irmãos, sou do mesmo pó que vocês foram feitos. A única diferença é que eu estou consciente que eu preciso mais de Jesus. Passada a pandemia, como diz o povo, voltamos ao normal. Por que esse culto não está cheio, lotado, abarrotado de gente? Não vem me dizer que é por causa do decreto do governo. Não vem me dizer que é com medo do Covid. Não. Não dá porque não há mais fome de Jesus. Não há porque não há mais sede de Jesus. Os ídolos do nosso coração, os demônios secretos de nossas vidas, eles não nos deixam gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Culto após culto, semana após semana, pregador após pregador. Somos os mesmos, por quê? Porque não tocamos na realidade de quem Cristo é. Não é o pregador, não é a igreja, não é a DBV, é a videira, a das nações, o que for. Não é nome de igreja. Não é experiência do culto, é Cristo, é o encontrar com Ele, que não é, meus irmãos, de maneira alguma confundível. Confundível. Não se pode confundir. Você não pode chorar no momento do culto, porque cantou o hino e dizer: eu encontrei Jesus. Não, ainda não. Porque o encontrar Jesus é ser rasgado pelas garras do Aslan. É quando ele te confronta, onde? Quando ele começa a expulsar todos os demônios que você ama. Quando ele começa a te dizer: muda o teu comportamento, ajeita teu coração, deixe de pecar, te lança em mim, vive para mim, aceita o destino que eu criei para a tua vida. Aí sim, aí os demônios dentro de nós começam a se agitar, começam a dizer: não me expulsa não, não me tira daqui não, porque o poder do Evangelho transforma as nossas vidas. Amados, e agora eu passo a lhes mostrar os demônios mais ocultos das nossas vidas ultimamente. Se eu sair algemado, vocês me socorrem. Mas, meus irmãos, vamos começar? Povo de Deus. O pior, claro, é não ter Cristo, né? Isso aqui todo mundo já sabe. Mas eu vou pressupor que todos temos Cristo. Que todos que estão aqui entenderam o Evangelho e que agora estão, mas se desviaram. Então, que demônios profundos tomaram de conta da vida de muitas pessoas? Pessoas evangélicas que têm um comportamento imoral. Quando não tem um comportamento imoral de querer fazer sexo com todas as moças, são homossexuais, explícitos. Tem um comportamento, o cara é homem, mas se comporta como uma mulher. Ele tem feminilidade. A moça é uma mulher, mas ela se comporta como um homem. Me diga se isso não é uma força maligna e da força da natureza carnal. Não é dizer que foi um trauma, outra coisa, não. Se você diz que tem Cristo, você nasceu de novo. Quem te define não é o mundo, não é a ideologia do gênero, é a presença do Cristo que expulsa disso o seu coração. Eu não posso admitir, meus irmãos, e jamais admitirei. Um cidadão chegar para mim e dizer: pastor, eu nasci com isso. Mentira, mestre.
Do mesmo pó que tu foi formado foi eu, e eu não tenho este vírus, não. Por quê? Porque quem define a minha identidade é Cristo. Eu poderia ser um homossexual, uma drag queen, o que for, se minha identidade não fosse definida por Jesus. E escute, esta cultura feminilizante para os homens e masculinizadora para as mulheres está acabando com as nossas mentes. Porque eu sou capaz de conversar com uma moça e dizer, minha querida, você é mulher, você é criada à imagem e semelhança de Deus, mas ela já assistiu um filme pornográfico onde uma mulher se beija na boca, ela já gostou, ela quer experimentar aquele prazer, aquela sensação emocional de significância, de intimidade com a outra pessoa. Ela não consegue olhar para Cristo e dizer, não, mas eu não posso, por mais que a minha carne grite, lembra do demônio gritando? Por mais que a minha carne grite, não, eu amo a Jesus, eu quero agradar a Jesus. E o homem, da mesma forma, ele já experimentou o prazer sexual através da tela, ele gosta da lascívia. Ele gosta daquela ardente expectativa do que vai vir depois, quando eu experimentar o beijo na boca de outro homem. Ele quer essa experiência. E escute. Aí lembre-se, eu estou pressupondo que todo mundo aqui é crente. Se você faz isso, você está machucando o coração do grande Deus. Porque Deus, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus se entristece. Não é isso? Meus irmãos, quando Deus confrontou Jonas, ele disse, Jonas, e eu não terei compaixão da grande cidade de Nínive, que não sabe discernir da mão direita e da esquerda? O que Deus está mandando eu dizer para você hoje, debaixo da autoridade da palavra. Eu não sou esses profetas normal, não. As minhas profecias já estão tudo cumpridas já, né? Mas o que o Senhor manda dizer através da palavra é que Ele te ama. Não é o teu comportamento que te define. Não é quem você pensa que é quem Ele te criou para ser. E se você aceitar se encontrar com Jesus, o Eustáquio, o dragão vira menino, o endemoniado é sarado, porque Ele tem o poder de mudar as nossas vidas. Outra coisa, meus irmãos, que tem atacado muito as nossas mentes, é a confusão banal entre Cristo e igreja. Achar que porque você veio a este espaço, a este templo, você veio para a igreja. Não. O Novo Testamento não vai dizer isso, não. Se uma pessoa estiver lá na cantina, ela tá na igreja? Não, ela está no espaço do prédio. A igreja está aqui agora, ouvindo a palavra de Deus, amém? Esta é a igreja. Aí a pessoa vem e confunde, ela acha que ela veio para a igreja e ela encontrou Cristo. E ela tem Jesus, ela está em Cristo. Não. Encontrar Jesus é nascer de novo. Encontrar Jesus é ter o coração agora, entenda, eu vou lhe explicar. Imagine que uma pessoa que é apaixonada pela droga, pelo sexo, a vida dela é o dinheiro. Ela encontrou Jesus. Ela de fato agora nasceu de novo. Abra comigo sua Bíblia, por favor, e acompanhe esta realidade absoluta de Deus para nós, amém? Em nome de Jesus, eu falo isso com muito amor para você. Livro de Ezequiel, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Ezequiel, capítulo 36. Eu não sei se a sua Bíblia tem, né? Mas a minha tem. Vamos lá? Versículo 25, então aspargirei água pura sobre vós e ficareis purificados, eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Quando você nasce de novo, você não confunde mais as coisas. Imagine que uma criança quando nasce, ela não confunde o pai dela e nem a mãe dela. Por quê? Porque ela sabe quem ela é e de quem ela é filha.
Quando você nasce de novo, os seus ídolos são quebrados. Jesus habita em você agora. E por favor, vá comigo para o verso 31, que diz assim: então vos lembrarei dos vossos maus atos e vossos feitos, que não foram bons, e vós mesmo tereis o quê? Como é que tem aí na sua versão? Tereis nojo. Diga bem alto: nojo. Nojo de quê? Dos vossos pecados e das abominações que você cometeu. É aqui que está a grande prova. Meus irmãos, ninguém aqui, nenhuma mulher que está aqui, eu duvido, mas se bem que eu posso estar errado, né? Aceitaria o namorado que você ama, que você está noiva, e dormir na casa da outra pela última vez. Aceitaria? Levante a mão, quem é corajoso que aceita? Jamais. Por quê? Porque ele está com você, não é isso? Agora você nem aceitaria se ele pensasse nela, perfeito? Quando você nasce de novo, que você agora olha para aqueles seus pecados da imoralidade, para aqueles vícios, para os ídolos antigos que você tinha, quando você olha para trás, a única coisa que vem ao seu coração é o mesmo sentimento de quando a mulher vê uma barata e um rato. Qual é? Nojo, repugnância. Quando eu vejo os meus pecados, eu preciso olhar para eles, para a minha vida passada, com este nojo pelo pecado. E eu lhe pergunto, é o nojo pelo pecado que tem marcado a nossa experiência, ou o brincar com o pecado? Ou o namorar com o pecado? O alisar do pecado? Dizer, não, ele é inofensivo, não vai fazer mal, deixa o bichinho brincar mais um pouquinho. Olha, isso aí quando for grande ele muda. John Owen já dizia, mate o pecado ou ele lhe matará. Essa experiência de ter nojo do pecado é o que marca a sua vida? Ou você gosta? Ou você pode olhar e dizer assim, eu ainda tenho um prazer, pastor, no pecado. Um grande amigo que eu tive uma experiência com ele, um grande amigo que eu tive, meus irmãos. Nós fomos comprar um frango, irmãos, que crente, domingo, né? Tem que comprar um galeto, amém? Diga amém. Vamos comprar aquele velho e bom galeto. Ele viu alguns amigos dele tomando cerveja e uísque com Red Bull, acho que era um negócio lá, que era uma gororoba que eles fazem lá. E aí, eu olhando a situação e marcando com os olhos, novo convertido, meu amigo, novo convertido. E eu marcando aqui e tal, conversando com eles lá, entramos no carro. Eu disse, mestre, posso fazer uma pergunta? E ele disse, pode. Eu disse, o que foi que tu sentiu quando tu esteve ali conversando com eles e viu ali eles bebendo? Ele parou o carro, salivando. Ele disse, pastor, eu vou lhe dizer a verdade. Eu digo, diga, é bom demais, pastor. Quando você abre aquela cerveja, meio-dia, e que desce aquele véu de noivo assim, pastor, é bom demais. Não, agora eu sou crente. Amém. O que é que ele estava sentindo? Saudade da velha vida, e não nojo daquela vida. Se você disser para mim, pastor, eu não tenho nenhum demônio dentro de mim, eu acredito. Mas se eu te fizer a pergunta verdadeira, pode ser que eles apareçam. Você tem saudade do mundo, não tem? Você é mãe do pecado, não ama? O que você quer de verdade não é, no final, ser salvo, mas ter aproveitado tudo da vida? Se você tiver a oportunidade de pecar, se ninguém estiver vendo, se você for morar numa cidade que não tem a DBV, você não vai aproveitar um pouquinho e vai pecar até umas horas? Diga se no Instagram você não é capaz de conversar com qualquer pessoa, lascivamente. Eu não estou brincando, e eu estou nem importando se estão filmando não. Existe uma cultura de pessoas que aceitam Jesus, mas elas não têm nojo do pecado. E nós não estou mandando ninguém sair da igreja. Eu estou dizendo que isto um dia vai ser descoberto. A casa um dia vai cair. Por quê? Porque não é um gatinho manhoso que você alisa a cabeça dele e faz o que ele quer.
e ele faz o que você quer, que um dia você vai encontrar. É o leão da tribo de Judá. E quando você encontrar com ele, ou você se encontra agora, e ele rasga o teu ser e transforma a tua vida, ou então ele vai só ordenar que você vá para o outro quarto, para o porão. Essas são as grandes questões do momento. E a última, que eu preciso falar, que é a pior de todas. Povo de Deus. Onde está o desejo verdadeiro por Jesus Cristo? Nós enchemos o nosso coração de muitos bagulhos. Não é mais a Bíblia que nós estudamos. Nós lemos para concurso, lemos para entrar na faculdade, mas esquecemos que para entrar no céu, este livro tem que habitar em nós. O desejo por Jesus. Eu não estou falando de ir para as programações da igreja, porque você pode ir para todas as programações e não amar ao Senhor Jesus. Você conhece alguém, uma menina, ou que é mais fácil, né, uma moça, que namorou por muito tempo com uma pessoa sem ela gostar? Conhece? Mas existe isso, vocês sabem disso, né? Que é o cara chega lá todo queixudinho, aí passa aquele velho migué, a moça não consegue dizer não e começa a namorar com ele, perfeito? Só que ela não gosta dele. E faz tempo que ela quer terminar, mas não sabe como, ok? Aí qual é a libertação da vida dela? É quando ele chega e diz, oh meu amor, meu pai foi transferido, eu vou ter que morar longe. Aí eu não sei se você vai querer continuar, a gente vai namorar longe. Aí ela aproveita agora, né, e diz, já que vai ter essa distância, não é bom pra gente, vamos dar um tempo. Perfeito? Não é assim que acontece? A pandemia fez isso com você. Você já estava com Jesus sem gosto. Você já não vinha para a igreja forçado, porque seu pai manda, porque a liderança cobra. Você vem porque é até legal paquerar com alguém aqui, porque aqui é cheio de jovenzinhos mesmo, adolescente, tudo querendo namorar. Aí você vem por causa disso. Você namora com Jesus sem gosto, aí veio a pandemia, as igrejas fecharam, aí você diz, Jesus, então vamos dar um tempinho, porque, né, sabe como é que não tem mais culto, então fica no teu lugar que eu fico no meu. Povo de Deus, eu finalizo aqui. Diga-se na experiência de muita gente. Não pode ser a tua experiência hoje, amém? Hoje nós vamos fazer o contrário. 2 aplicações para nós e eu termino, amém? Pastor, depois de tudo que eu ouvi, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me comportar diante desta verdade que eu acabei de ouvir? A primeira, acabe com o medo, acabe com a incerteza e tome a decisão mais certa e verdadeira da sua vida. Diga, igual ao filho pródigo, eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Decida viver o evangelho de verdade, ou então diga, Senhor, eu quero me encontrar com Cristo, igual este homem lá de Gadara, eu quero me encontrar contigo que nem o Eustáquio, mas uma coisa eu sei, eu não serei mais o mesmo, eu serei transformado pelo poder do teu santo evangelho. Decida hoje, porque o tempo é agora, não há mais tempo mais para retroceder, o mundo entrará numa espiral do declínio, de uma velocidade tremenda, as forças do mal estão às portas, o anticristo um dia vai chegar, e nós não podemos ter uma atitude de quem vai ser subjugado por essas forças, mas pelo contrário, nós somos daquele que olha para a frente, para Cristo, que passa por cima de tudo, porque Ele é o Rei da Glória, Ele é o nosso comandante, o capitão da nossa salvação é Cristo. Então eu decido ver para Ele agora. E em segundo lugar, eu finalizo com isso. Povo de Deus, às vezes é muito ruim, a gente tem que pregar, mano. Tem muitas vidas que dependem da pregação do evangelho da gente. Precisa ensinar. Que os pobres do industrial, estão vivo e morto ouvindo isso aqui direto, né? E vieram ainda hoje, estão sofrendo ali. Amém. Mas para pelo menos alguns se salvam, né, mestre? Olha, diga isso agora com muito amor. O melhor de nossa vida, nós temos que dar para o Senhor é agora.
Nós temos o tempo, temos a força. Sabe, uma das coisas que mais marcam a minha própria vida, é esta palavra chamada renúncia. Eu tive a oportunidade de morar em outro país de primeiro mundo. Tive a oportunidade de ser um advogado, de talvez ser uma pessoa de alta patente no exército. Tive a oportunidade de ir para outro país jogar futebol num grande clube de futebol, ganhar euro. Mas quando a gente compara tudo isso com Cristo, tudo o que eu disse que eu renunciei, não é nada. Não é nada porque Cristo é o tesouro. Cristo é o tesouro. E eu queria então te convocar para você tomar uma atitude. A atitude é assim, pastor, pois então eu vou correr atrás. Vamos ficar em pé todo mundo? Eu vou correr atrás do que eu perdi, eu vou resgatar esta presença, eu vou viver esta vida de igreja, eu vou em busca do que eu perdi. Mas você só vai conseguir fazer isso se você fizer de Cristo o teu tesouro maior, amém? Eu queria que nessa noite, somente você, que passou todo esse tempo e reconhece, pastor, o que você falou é verdade. Quebranta o teu coração. Deixa eu orar pela tua vida. Vamos louvar o Senhor. O Lucas vai louvar. Depois vem aqui. Não vamos sair de hoje, dessa tarde, depois dessa palavra, sem quebrantar profundamente os nossos corações.